Vamos chamar o professor Miguel Reale Júnior, voltar a falar sobre essa história, né, de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli. Ele já está conosco ao vivo? Cadê? Faz tempo que ele não vem por aqui. Sempre Miguel Reale Júnior. Josias, vamos lá. Eu acho que já está aqui conosco? Enquanto ele chega, aqui chegou. Sim. Tô louca para te ouvir a falar de tudo isso, hein, professor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer voltar ao UOL e, evidentemente, não é um prazer nesse instante falar sobre o que está acontecendo. Nós, advogados, estamos estarrecidos com o que está ocorrendo. O Instituto dos Advogados de São Paulo ontem baixou uma nota exigindo, efetivamente, uma ampla investigação e apuração desses fatos todos, porque cai, evidentemente, a confiança da população na Suprema Corte. Como disse a ministra Carmen Lúcia, quando ela pegou um táxi, a pergunta era sobre a respeitabilidade e idoneidade do Supremo. Eu acho que todos os ministros deviam tomar táxi. Eu acho que seria já um caminho para que todos se preocupem com a imagem da instituição. E é realmente chocante o que está ocorrendo. Não há quem não queira passar o pano por cima. E realmente, nos dois casos, de Toffoli e de Alexandre de Moraes, infelizmente, eu fico muito preocupado da imagem do Supremo Tribunal Federal. Aliás, foi por isso que fizemos um código de conduta, foi por isso que o Instituto dos Advogados de São Paulo também lançou um livro sobre as disfuncionalidades do Supremo Tribunal Federal e uma análise aprofundada com a juriometria sobre Professor, a tomografia do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos muito preocupados porque realmente a necessidade máxima é que haja uma apuração. Então, esse ponto que eu queria, né? O senhor está falando aí, a imagem, a preocupação, todo mundo muito preocupado. Vamos para a solução disso daí. O Senado quer investigar Dias Toffoli, investigar Alexandre de Moraes. Muitos querem o impeachment deles, pedindo o impeachment deles, achando que já é o caso. Ontem, o governador Romeu Zema foi lá para Brasília para pedir o impeachment. Vários parlamentares estão pedindo o impeachment dele, né? A gente viu manifestação na Paulista. É o caso já de um impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? É o caso de uma CPI para investigá-los? Olha, são dois universos diferentes. Você tem uma CPI e um processo de impeachment. No processo de impeachment, tecnicamente, haveria condições de tipificação daquilo que está previsto na Lei 1079, que é a lei do impeachment, que prevê um impeachment também, não só do presidente da República, mas também dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lendo aqui o artigo 39 da Lei 1079, as hipóteses de cabimento do impeachment são que caberiam eventualmente seria proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isto não é apropriado ao Alexandre de Moraes, mas seria o caso de eventualmente ser verificado se adequa à conduta do Toffoli. E um outro item, que é o item número 5, que é muito amplo, extremamente amplo e portanto, dado a muitas interpretações, que diz que cabe o impeachment quando o ministro proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. E aí, sim, caberia isso, eventualmente, a análise se teria Alexandre de Moraes, nas relações com o Porcaro, avançado assim, além do que era necessário para preservar a sua reputação e a reputação da instituição. Então, nesses dois casos, haveria a possibilidade, a probabilidade de exame, não é desarrazoado, não é um processo político de lava-toga, como os bolsonaristas falavam, quando o Supremo Tribunal Federal tomou posições que salvaram o país na Covid, impondo medidas a serem adotadas pelos estados e pelos municípios, contrariando o desejo do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, quando o Supremo Tribunal Federal tomou posição muito rígida no sentido da apuração da responsabilidade do 8 de janeiro. Aí havia uma movimentação política. Aqui existem fatos concretos.
dados que são revelados, como este que o jornalista acabou de revelar sobre essa contratação inusitada, né? É absolutamente extraordinária e, sem dúvida nenhuma, essas relações por WhatsApp que precisam ser apuradas. Eu gostaria muito, o Alexandre Moraes foi meu aluno, meu colega na titularidade da Faculdade de Direito, eu gostaria muito, dei, na medida do possível, força para as suas decisões com relação a 8 de janeiro, com algumas críticas, mas admirei a sua atividade, a sua força, mas eu gostaria que ele apresentasse os seus celulares, seu celular ou seus celulares, e se pusesse à disposição para que houvesse uma apuração, que é a única forma a partir da qual se pode fazer uma depuração do Supremo Tribunal Federal e da sua figura. Eu gostaria, portanto, da sua inocência, que ele, então, apresentasse os seus celulares para verificação da veracidade dos dados que a imprensa teve acesso, dessas ligações estranhas entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um investigado da grandeza dos fatos que são atribuídos a Borcalo. É a única forma que eu vejo. Nós estamos estarrecidos porque não vemos muita saída. A única saída é transparência. E a transparência exigiria, então, que houvesse essa atitude benévola dos ministros de colocar os seus dados à disposição para uma apuração. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue com esse assunto quente, né? Esse desejo de investigação dos ministros do Supremo, o desejo aí de parlamentares querendo impeachment de Alexandre de Moraes e também as investigações do Banco Master no nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube que você encontra a gente, tem pergunta do Josias de Souza. É contigo, Josias. Doutor Reale, o senhor menciona um paradoxo que é muito impressionante, a gente falava sobre isso mais cedo. Até bem pouco estávamos lidando com críticas inapropriadas contra o Supremo. Gente que tinha tentado o golpe de Estado no Brasil, atacando o Supremo pelas decisões ou pelas razões erradas. O Supremo cumpriu a sua obrigação, mandou os golpistas para a cadeia. Agora estamos verificando uma crise de outra natureza, o Supremo sendo criticado pelas razões corretas e o impeachment sendo um processo político já não é algo distante no horizonte. Esse debate precisa ser travado, né? O que eu queria lhe perguntar é se o senhor enxerga algum risco de nós termos, uma vez que está no epicentro dessa crise, o relator do processo sobre o golpe, né? Se o senhor enxerga nessa crise que assedia o Supremo, o risco de lá na frente nós termos problema em relação ao processo sobre o impeachment. Já vimos coisas do arco da velha no Brasil, né? Decisões judiciais sendo viradas do avesso para reabilitar personagens que não mereciam reabilitação. Acha que podemos estar diante de um risco como esse? Eu espero que não. Nós tivemos já, na Lava Jato, por exemplo, a figura de quem se apresentava como um herói da anticorrupção, né? Moro, que depois se verificou não era um partícipe da administração da justiça, mas um agente político. E nas conversas indevidas com os procuradores, buscando, na verdade, condenações que se fundadas em provas, no entanto, atingiam o seu objetivo de promoção pessoal. E acabou havendo anulação dos processos, com alguns erros do Supremo Tribunal Federal, e a maior corrupção do mundo, como o próprio Supremo já tinha reconhecido, está parada em processos que foram transferidos para a Justiça Eleitoral. Então, acabou-se com a corrupção acabou saindo livre e solta dos processos Lava Jato. O meu temor é que o Brasil viva sempre isso, os heróis se transformam em vilões. Então, no momento em que o Alexandre de Moraes é alguém importantíssimo no processo de condenação do 8 de janeiro, de repente ele se transforma num vilão por causa dessas condutas aí de cunho particular, pessoal, que nada tem a ver com 8 de janeiro. Ou seja, não é possível transportar-se a conduta de Alexandre de Moraes com Vorcaro para a sua situação de relator do 8 de janeiro. Mas, evidentemente, que vou tentar politicamente estabelecer essa relação, dizendo um ministro que não tinha respeito
normas éticas é quem foi o julgador principal do 8 de janeiro. Vamos tentar, portanto, fazer essa mistura. A política permite essas ilações indevidas, mas que têm apelos emocionais. Então, como você diz, no Brasil, tudo pode acontecer, não é? Nada é inesperado aqui. Nós temos sempre que estar esperando o inesperado. A gente está recebendo aqui o professor jurista Miguel Reale Júnior, já voltamos para quem estava conosco na TV. Esse ponto é interessante, né? Até queria também ouvir o professor Schneider a respeito disso. Há muita gente que manda mensagem aqui e fala assim, a imprensa está querendo, vai criar uma nova Lava Jato. O professor Miguel Reale tocou na história do Sérgio Moro, né? A condução que ele levou para esse caso e no que isso tudo terminou. É possível fazer uma comparação, professor Schneider, quando a gente olha, né? Como é que isso está sendo analisado aí entre os professores, né? Há algum tipo de comparação possível que pode vir a acontecer? Não, acho que isso é só uma narrativa política. Uma hora vai de um lado, outra hora vai do outro, né? O herói de ontem, da direita, é o vilão de hoje da esquerda e o contrário. Eu acho que o que a imprensa está fazendo é um trabalho muito importante para o Brasil. Acho que ela tem que continuar, assim como as investigações têm que continuar, Fabiola. E se não fosse a imprensa, a gente não saberia com tanta clareza o que estava nesses porões, porque o próprio inquérito estava travado, escondido, engavetado. Ninguém podia ver, nem a Polícia Federal podia ter acesso a alguns dos dados lá sem autorização de um ministro que, a princípio, está, inclusive, envolvido no caso e é investigado. Então, eu acho que não tem absolutamente nada a ver com a Lava Jato. E, sobretudo, não tem nada a ver com aquilo que a Lava Jato também revelou, né? Porque uma coisa é a conduta do juiz, outra coisa é o que a Lava Jato, de alguma forma, revelou. Ela foi anulada por má conduta do juiz. Era um agente político, como disse o professor. Mas eu não acho que o livro da Malu Gaspar, a organização, tem que sair da não ficção para ir para a ficção. Porque o que está sendo revelado até agora não tem a ver um pouco com a condução, por exemplo, do Dias Toffoli nesse ponto, né, o professor Miguel Reale Júnior. Os dois ministros são papéis diferentes. Até voltando um pouquinho mais agora sobre a condução neste momento do André Mendonça, assunto que abordamos antes, como é que o senhor tem visto hoje, né, a condução do André Mendonça nesse caso? Aí me chama muita atenção de que quando o nome dele foi sorteado, a nossa colunista Thaís Bilenque trouxe a apuração de que Lula teria dito ainda bem que caiu na mão de alguém sério. André Mendonça é sério, professor Miguel Reale? O senhor tem gostado da condução dele no caso? Ele tem se revelado um ministro sério. Eu recriminei a conduta dele como ministro da Justiça quando ele pretendeu processar um jornalista pela Lei de Segurança Nacional, que era vigente à época, antes da Lei de Crimes contra o Estado de Direito. Mas, como ministro do Supremo Tribunal Federal, o que se tem é uma pessoa discreta, que não tem movimentações judiciais movidas por interesses políticos. Isso que é o mais importante. Isso é o mais importante que está previsto no Código de Conduta. E o mais importante que teria no Código de Conduta, por exemplo, é que um advogado parente do ministro é obrigado a apresentar ao Supremo Tribunal Federal a relação dos casos em que ele atua. Não é o Supremo que vai fazer a investigação sobre os casos em que existem parentes que são advogados, mas são os advogados que passam a ter esse dever de revelação de parentesco, de proximidade íntima com o ministro, para que efetivamente se venha a declarar a suspeição em casos que deveria haver a suspeição. Eu vejo, por exemplo, com preocupação, se o ministro Toffoli, que é da turma do André Mendonça, venha a apreciar e julgar o caso do Porcaro, que vai ser levado à turma pelo ministro André Mendonça. Ele não quis se declarar suspeito, no entanto, naquela fatídica reunião, acabou se declarando que ele era suspeito sem ser suspeito. Então, agora, ele vai ser suspeito ou não vai ser suspeito para julgar o caso do Porcaro quando o André Mendonça levar a decretação da prisão preventiva para análise da turma?
Ali vai ser um momento definitório, até porque uma das hipóteses de impeachment é não se declarar suspeito quando deveria fazê-lo. Vai lá, Josias. Olha, doutor Reale, em manifestações que o senhor fez aqui mesmo, no UOL, o senhor sempre tem uma palavra positiva para se referir ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, né? O senhor o tem em boa conta, como um bom Procurador-Geral. O que eu queria lhe perguntar é se, neste caso específico, ele não estaria negligenciando certas atribuições do Ministério Público, né? Porque ele já engavetou lá, arquivou pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli, quando já havia elementos para, pelo menos, analisar o pedido, né? E parece também hesitar em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que talvez coubesse alguma iniciativa, até de ofício, da parte da Procuradoria-Geral, para estimular a análise deste caso do ministro Alexandre de Moraes. Acha que o Paulo Gonet pode estar inibido nestes dois casos, uma vez que ele foi, inclusive, alçado a esse posto de chefe do Ministério Público com o apoio do próprio Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes? Acha que há um certo constrangimento dele ao analisar casos que envolvem os ministros que estão aí com explicações pendentes? Eu acredito que as manifestações dele tenham sido no momento em que todos esses dados que hoje se acumulam não tenham ainda sido revelados. Mas, diante do quadro que aí está, realmente de se esperar que Gonet mude de posição, mude de atitude, para que seja ativo na solicitação de apuração, na solicitação efetiva de revelação da verdade, seja com relação aos ministros, seja com relação ao próprio caso Master. Né? Portanto, eu sempre tive Gonet em grande conta, porque trabalhei com ele, eu conheci de perto. Eu era presidente da Comissão de Mortos Aparecidos e o Gonet representava o Ministério Público nessa comissão de mortos aparecidos. Ele sempre foi uma pessoa de muita ponderação e muito equilíbrio e que merecia, portanto, meu apoio e minha admiração. Agora, eu creio que ele não pode se manter diante desses fatos absolutamente indiferente, achando que os fatos não são relevantes, porque a nação inteira sabe que são relevantes. Professor Miguel Reale Júnior, muito obrigada por estar aqui conosco, nos ajudando a entender essas questões. Até! Eu agradeço, cumprimento o professor Alexandre, prazer de estar participando. Grande abraço. Abraço, professor. Muito obrigado.